Bem-vindo ao canal Versículo Revelado. Hoje a gente vai encarar uma daquelas perguntas que, se somos honestos, já cutucou a gente lá no fundo da alma. Uma pergunta que testa a nossa crença na bondade de Deus. Ela surge de uma aparente contradição no coração da nossa fé. E por isso, precisamos enfrentá-la de frente. De um lado, a gente ouve que Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Essa é a mensagem central do Evangelho que nos foi pregada. Mas aí, a gente lê a história de Adão e se depara com uma realidade que parece contradizer tudo isso. A de que nós pagamos por um pecado que não cometemos. E essa colisão de ideias gera a pergunta que a gente vai responder hoje. A pergunta que queima na nossa mente é: isso é justo? Porque o seu senso de justiça, o meu senso de justiça, grita que cada um deve pagar apenas pelos seus próprios erros. A consequência é que a ideia de herdar um problema parece a injustiça suprema, um defeito no sistema de Deus. E isso nos leva a questionar: como um Deus bom pode nos punir por um crime que não cometemos? E essa, meu amigo, é a pergunta certa a se fazer. Porque se a gente não entende a lógica por trás do problema, a gente nunca vai entender a beleza da solução. Hoje, nossa jornada não é para dar uma desculpa para Deus, mas para descobrir um princípio que a Bíblia nos dá. Um princípio que você vai ver é a chave que abre tanto a porta da nossa prisão quanto a porta da nossa liberdade, nos levando a uma adoração mais profunda. A primeira chave que a Bíblia nos dá para responder a essa pergunta, meu amigo, é esta: Adão não era apenas um homem. Ele era um representante. Ele era o que os teólogos chamam de nosso cabeça federal. E entender isso muda o jogo completamente. A Bíblia nos mostra desde o início que quando Deus fez uma aliança com Adão no jardim, Adão não estava lá apenas como um indivíduo. Ele estava lá como o cabeça de toda a raça humana que viria dele. Isso significa que a queda não foi um acidente individual, mas uma decisão federal. Uma decisão de um representante que colocou toda a sua nação em um estado de rebelião. E isso nos chama a entender que nós não nascemos neutros. Nós nascemos em um estado de separação de Deus por causa do nosso representante. E eu sei, essa é a parte que a gente coça a cabeça e pensa: mas espera aí, isso não é justo. Eu não estava lá, eu não votei nele. Por que a decisão dele vale para mim? Essa é a pergunta certa. Mas aí que está a chave. O princípio da representação está em toda a nossa vida. A gente só não para pensar. Ele parece injusto quando nos prejudica. Mas vamos ver que ele é a única porta para a nossa salvação. Por isso, antes de julgar o princípio, precisamos entendê-lo. Ok, essa ideia de representante, eu sei, ela soa um tanto injusta. Mas se pararmos para pensar, por exemplo, na sua cidadania, você não escolheu nascer brasileiro, mas você nasceu sob as leis, a cultura, a história, as dívidas e as vantagens de ser brasileiro, porque seus pais, seus representantes, te geraram aqui. Sua identidade foi, em parte, definida por uma nação que existia antes de você. Você herdou uma condição. Isso nos mostra que o princípio de herdar uma condição de um representante é algo que a gente vive todos os dias. Adão foi o nosso fundador da nação humana. Quando ele se rebelou, ele não o fez apenas como indivíduo. Ele definiu a constituição da nossa natureza. A consequência é que nós não herdamos a culpa pelo ato específico de comer o fruto. Nós herdamos a condição resultante, um estado de separação e uma natureza inclinada para o pecado. Isso significa que você não é punido pelo crime de Adão. Você nasceu com o sobrenome dele, com a cidadania do reino caído dele. Você nasceu no meio da guerra que ele começou. O princípio do representante, então, é o que explica o nosso problema. Ele nos coloca em um estado de desvantagem que não escolhemos. Mas, e aqui está a virada de toda a história, é exatamente o mesmo princípio que Deus,
em sua genialidade, usa para nos salvar. E isso nos prepara para entender a beleza da solução que vem a seguir. E é aqui, meu amigo, que a gente vê a genialidade e a beleza do plano de Deus. A mesma regra que te pareceu injusta, o mesmo princípio da representação, é a única regra que torna a sua salvação possível. Deus não rasga o contrato, Ele o usa para nos resgatar. Ele faz isso enviando um novo e melhor representante, Jesus Cristo. A Bíblia chama Jesus de o último Adão. E em Romanos, capítulo 5, Paulo faz o contraste mais poderoso de toda a Escritura. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Você percebeu a simetria? A lógica é a mesma. Um homem nos representou para a queda. Outro homem nos representa para a vida. Isso nos chama a uma escolha. Você vai continuar sob a representação de Adão ou vai, pela fé, se colocar sob a representação de Cristo? Isso significa que a mesma injustiça que te incomoda é a porta para a graça mais injusta que você pode imaginar. A perfeição de Cristo sendo creditada na sua conta, sem você merecer um pingo dela, é a resposta de Deus para a nossa pergunta sobre justiça. Ele nos mostra que Ele é tão justo que não ignora a regra, mas tão amoroso que Ele mesmo entra no jogo. É o que os teólogos chamam de a grande troca. Vamos traduzir isso, analisando o caráter de Deus nessa ação. Pensa comigo, na cruz aconteceu a maior transação da história do universo. Jesus, que nunca pecou, se coloca no seu lugar, debaixo da sua cidadania de Adão, e toma sobre si o seu estado de rebelião, a sua condenação. E em troca, ele te oferece o lugar dele. Ele pega a sua certidão de nascimento de Adão, rasga e te dá a dele. E isso nos deixa de joelhos, porque se a gente acha ruim herdar o pecado de Adão, o que a gente deveria achar de herdar a justiça de Cristo? Essa troca revela um Deus que é, ao mesmo tempo, duas coisas que parecem contraditórias. Ele é tão perfeitamente justo que a regra da representação não podia ser ignorada. O pecado precisava ser pago. Mas ele é tão absurdamente amoroso que ele mesmo se tornou o representante substituto. Isso nos mostra que a cruz não foi um improviso. Foi a solução genial de um Deus que é, ao mesmo tempo, 100% justo e 100% amor. Deus não te salva mudando as regras do jogo. As regras da justiça dele são eternas. Ele te salva, entrando no jogo e te dando um novo capitão. Ele te salva mudando o seu representante. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Até a próxima.